Fala galerinha, estamos aqui, sabe com quem hoje, cara? Pra fazer o respeito à minha história. Você nem sabe da história desse cara que saiu do futsal, foi pro mundo, lá na Itália, foi rei na Itália, ganhou várias coisas lá e voltou depois coordenando time de futsal, foi pra mídia, cara, tem história pra caramba, história bacana ele. Estamos aqui com o Sandro Falseta, o Sandrinho. Fala, meu parceiro. Fala, Haroldão, é um prazer estar com vocês do Hora H Esporte e vamos fazer essa resenha aí, contar um pouco da minha vida, da minha trajetória esportiva. É isso aí, e começando já logo no início de carreira, cara, como que era naquela época, é claro, né, que a gente jogava bola na escola e sempre era futsal, não tinha muitos campos igual teve depois. O futsal já esteve na sua vida desde o início, eu acredito, né, cara? Com certeza, Haroldão. Na época não era nem futsal, né? Na minha época que eu comecei, era futebol de salão. Eu peguei praticamente todas essas mudanças de regras, né? E como todo menino da época, no início da década de 80, eu tinha um professor de educação física, eu estudava no Colégio EMAR, e o Tadeu, meu professor de educação física, ele viu que eu tinha boas condições para praticar o futsal, para jogar o futsal, nas aulas de educação física, nos campeonatos que o Colégio EMAR participava, e me convidou para ir fazer parte da equipe do Helvetia. O Helvetia é um clube que existe até hoje na Avenida Indianópolis, e ali foi o meu primeiro clube, foi na categoria fraldinha do Helvetia. E depois dali eu fui para o Clube Aquático do Bosque, um clube onde eu fui sócio, um clube onde eu praticamente vivi muitos anos da minha vida, né? Um clube onde realmente eu apareci para o futsal. Eu fiquei no Clube Aquático do Bosque ali 2 anos, depois acabei tendo um convite do Buzina. Buzina foi um dos grandes treinadores de futsal, né, do Brasil. O Buzina na época era professor de educação física do Colégio Bilac também, e na categoria mirim ele me levou para o Esporte Clube Banespa e me levou para o Colégio Bilac. Eu fiquei 2 anos no Banespa, depois eu fui para a Portuguesa com o Sampa, onde eu jogava futsal e futebol de campo. Depois eu fui para a Telesp e com o Paulão, e depois eu fui para o Água Branca. O Água Branca em 89 foi um dos principais times da época, né? Timaço, onde eu jogava com o meu irmão, meu amigo até hoje, Ale Oliveira, que hoje aí tá bombando aí como comentarista esportivo nas redes sociais, né? Um beijo, Ale, sempre torcendo muito pelo seu sucesso. E aí depois do Água Branca eu cheguei na GM, e ali mudou a minha trajetória no futsal, né? Virou a chavinha, né, Sandrinho? Eu saí das categorias menores, né? Porque eu joguei esses clubes aí, foram as categorias menores, fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto, juvenil. Na época era essa denominação, né? Hoje a gente tem sub-9, sub-11, sub-13, enfim, mudaram um pouco as denominações. E aí eu cheguei no juvenil da GM, e o juvenil da GM era uma das principais equipes, não só de São Paulo, mas do Brasil, né? Uma equipe fortíssima que investia muito no futsal. E ali o Reinaldo Simões me levou para lá, e ali foram 3 anos na equipe juvenil, mas a partir do 2º ano, já dos meus 18 anos, eu já jogava na equipe principal, já fazia parte da equipe principal, então jogava os principais campeonatos, não só aqui de São Paulo, mas também a nível Brasil. E ali foi onde eu me projetei no cenário nacional para o futsal. Acabei muito cedo sendo convocado para a seleção brasileira, e aí a minha carreira no futsal realmente explodiu. Você acha que ali na GM já tinha aquela cobra criada ali, né, cara? Já tinha não lembro se o Manuel estava naquela equipe. O Falcão já estava também, já, né? O Falcão mais novo, né? O Falcão iniciando, o Falcão é 77, o Falcão é 4 anos mais novo que eu, mas a gente chegou a jogar junto na GM, né? O Manuel Tobias já despontava, mas o Manuel Tobias jogava na equipe do Rio Grande do Sul, na Enxuta. O Fininho apareceu muito bem em Pernambuco, na equipe do Votorantim. No início dos anos 90 apareceu a Empacel do Paraná, que fez um timaço, né? O Danilo, o Vander, Manuel Tobias, Serginho Goleiro, o Ortiz,
enfim. Só cracaço, né, cara? Naquela época o futsal tinha muitos grandes jogadores, né? Muitos craques ali, tinham muito mais equipes, né? Os campeonatos eram muito mais disputados, muito mais equilibrados. Foi uma fase de ouro do futsal brasileiro. Naquela época, Sandrinho, já existia aquela situação tipo... Que um tempo atrás, eu trocando ideia com o Zé Elias falou assim, cara, eu ficava entre futsal e campo, e o futsal me pagava melhor que o campo, por isso que eu escolhi ficar no futsal até chegar no juvenil, assim, para ir pro profissional. Não existia o pessoal do campo, assim, em cima, querendo o pessoal do futsal, ou não existia naquela época? Com certeza, eu também passei por isso, né, inclusive o Zé Elias esteve com a gente na GM também, o Zé Elias também muito precoce, o Zé Elias em 92, nós fomos campeão da Taça Brasil em Garanhuns, o Zé Elias ainda era infanto juvenil na época e já viajou com a gente. Depois dali o Zé acabou despontando no Corinthians, é um grande amigo também, um beijão pro Zé, o Zé da Fiel, né, eu chamo ele, um grande amigo. E existia assim, hoje ninguém entende, né, pô, mas como é que vocês não jogaram futebol de campo, como é que vocês viraram jogador de futsal e não jogaram futebol de campo? Naquela época da GM, eu lembro, em 1990, quando eu cheguei na GM, a GM investia tanto que nós, jogadores da equipe juvenil da GM, já recebíamos em dólar. Nós recebíamos luvas, né, para assinar o contrato. Então, quer dizer, era um cenário muito diferente do que é hoje. E o futebol de campo era o contrário. O futebol de campo, meninos com 18 anos que estavam para disputar a Taça São Paulo ganhavam só uma ajuda de custo. Hoje o cenário se inverteu. Hoje o futsal já não tem mais essa valorização, principalmente nas categorias sub-20, já não paga como pagava naquela época, e o futebol de campo se transformou, né? Hoje a gente vê meninos aí no sub-13, no sub-15, já com contrato, com empresários, ganhando ótimos salários. Então, quer dizer, mas naquela época, muitos dos jogadores que vieram a se destacar e foram craques no futsal, deixaram e abandonaram o futebol de campo por causa disso que você falou, porque o futsal pagava melhor, o futsal pagava bons salários, o futsal dava uma estrutura maior, melhor para os atletas. E os atletas já com 18, 19, 20 anos que precisavam se manter, acabavam optando pelo futsal. Pegando esse gancho, o que você acha que transformou, assim, saiu o futsal de ser evidência na frente do futebol até, e passou o futebol para... Por que os investidores... Por que você acha, assim, que você viveu muito tempo fora também, deixaram... E lá fora, o futsal é até hoje, assim, muito forte, né? O que você acha que faltou, ou tipo assim, deixaram a desejar aí para o pessoal partir somente para o campo? Sabe? Eu acho que o que faltou para o futsal realmente, e a gente fala isso aí desde da década de 80, né, onde o Brasil conquistou seu primeiro título mundial com aquela geração maravilhosa que abriu as portas para todos os salonistas que vieram depois, que foi em 1982, quando o Brasil ganhou do Paraguai no ginásio do Ibirapuera com 20 mil pessoas. Só para você ter uma ideia, eu tinha 9 anos na época, eu fui lá, eu estava no ginásio do Ibirapuera assistindo esse jogo, acompanhei todos os jogos pela TV. Aquele Mundial em 1982 foi transmitido todos os jogos pela Rede Globo, com narração do Luciano do Vale. Eu acho que ali o futsal perdeu um pouco o time e perdeu o plus do negócio, né? O Luciano do Vale gostaria muito de pegar o futsal na ocasião, e aí não foi dado para ele as condições que ele queria, e aí ele acabou deixando o futsal e migrou para o vôlei, e a gente viu que virou o vôlei, né? Que virou o voleibol nacional. O que o Luciano do Vale fez com o vôlei, não só em termos de títulos, de conquista, mas em termos de marketing e de mídia. Ele poderia ter feito tudo isso com o futsal na época. Infelizmente o futsal acabou perdendo essa oportunidade. E o fato do futsal não ser o que todos esperavam, e o futsal não... Lógico que o futebol é o futebol, né? É uma paixão não só nacional, mas mundial. Não dá para comparar nada com o futebol. Mas o futsal poderia, sim, hoje estar num patamar de um voleibol, de um basquetebol. O que faltou para o futsal foi virar um esporte olímpico, né? Todo mundial, quando acaba o mundial, e o Brasil, na maioria das vezes, sempre conquistou esses mundiais, tinha a promessa que no próximo Olimpíada o futsal vai estar, na próxima Olimpíada o futsal vai estar, na próxima Olimpíada o futsal vai estar. E aí uma briga interna entre o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Olímpico Internacional, a gente não sabe o que acontece até hoje nos bastidores, né? E a gente não tem o futsal na Olimpíada. A gente chegou ao ponto de ter uma Olimpíada dentro do nosso país, dentro do Brasil. Era a grande chance, a grande oportunidade de botar o futsal na Olimpíada, de fazer o futsal virar olímpico, e isso não aconteceu, né?
tendo em vista que em 2007, no Rio de Janeiro, o futsal participou do Pan-Americano, ganhou o Pan-Americano e tinha essa promessa de se virar olímpico mais uma vez, e infelizmente não aconteceu. Eu acho que isso que faltou para a nossa modalidade, ela se tornar olímpica, porque ela virando olímpica, com certeza ia ter muito mais patrocínio, ia ter muito mais apelo de marketing, de mídia, as TVs teriam muito mais interesses pelos campeonatos, não só regionais, mas principalmente nacionais. Então o futsal perdeu um pouco espaço, e o futebol é o futebol, né? Uma potência mundial aí, onde gira e envolve muitos interesses, muitos negócios, muito dinheiro, e aí não dá para competir mesmo. E aí, contando da história e tal, aí chega a seleção brasileira. Como foi receber? Porque naquela época, hoje em dia o pessoal não dá nem muito valor até para a seleção de futebol para ser convocado. Pô, mas naquela época só tinha cracaço, cara. Aí daqui a pouco chega a convocação. Como foi aquele fiozinho chegar a convocação, Sandrinho? Conta pra gente aí. Foi um dos grandes momentos que eu tive na minha vida, né? Eu acho que qualquer atleta, seja em qual modalidade ele atue, o sonho dele é chegar numa seleção brasileira, é poder representar o seu país, né? E eu tinha esse sonho, e aí as coisas foram acontecendo, principalmente depois que eu cheguei na GM com 17 anos, as coisas foram acontecendo muito rápido, né? E eu com 18 para 19 anos, me vi convocado para a seleção brasileira de novos. Era uma seleção até 21 anos, mas para você ter uma ideia, uma seleção até 21 anos, eu com 18 anos acabei sendo convocado. Então era uma realização de um sonho, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei muito feliz, né? Eu fui naquela seleção, a primeira seleção que eu tive foi em Catalão, Goiânia. A gente fez um torneio lá e a gente acabou sendo campeão, eu acabei aparecendo muito bem, e dali o Tacão, que era o treinador da seleção principal, que foi o treinador dessa seleção de novos também, me acolheu e gostou de mim de uma maneira especial. E dali eu fiquei 10 anos na seleção brasileira. Então, quer dizer, como você disse, hoje você fala em seleção brasileira, parece uma coisa normal, uma coisa banal, né? Alguns jogadores encaram isso aí até como uma certa naturalidade, normalidade. Mas naquela época, com tantos craques, com tantos jogadores talentosos, você se lembrar de você chegar entre os 12 para estar numa seleção brasileira, era uma coisa fora do normal, né? Era uma alegria e uma satisfação imensa. Para você ter uma ideia, em 92 foi a minha primeira convocação para a seleção brasileira, eu tinha 18 para 19 anos, e naquele mesmo ano teve um Mundial em Hong Kong. E eu era juvenil ainda, apesar de já jogar na equipe da GM, eu acabei sendo convocado entre os 16 atletas para a seleção principal. O Tacão confiava e gostava tanto de mim e apostava tanto no meu futsal que ele me levou entre os 16 atletas que foram convocados para o Mundial de 92 em Hong Kong. Infelizmente, como o Mundial era muito longe, a confederação optou por levar só 12 atletas, e aí eu acabei não viajando, eu acabei ficando entre os 4 atletas que ficaram no Brasil caso acontecesse algum problema, algum dos 12 atletas tivessem algum tipo de problema, para a gente poder estar indo. Mas só o fato de estar entre os 16, um menino de 18 anos, que ainda nem era da categoria principal, ser convocado no meio de tantas feras. Eu lembro que aquela seleção de 92, só para você ter uma ideia, os goleiros eram Serginho e Mazureik, nós tínhamos Chiquinho, Manuel Tobias, Wander, Jorginho, Ortiz, Murilo e Rogério do Banespa, que aquele ano foram campeão da Taça Brasil. Na época não existia a Liga Nacional e a Taça Brasil era a principal competição do país, né? Nós tínhamos as equipes do Ceará, o Banfora e o Sumov, que eram uns timaços, né? Então, quer dizer, muita gente boa, né? Muitos craques, e para mim foi a glória, né? E dali eu botei na minha cabeça e comecei a entender que eu poderia viver, poderia fazer do futsal a minha profissão. E ali chegar, como foi a sensação de ser campeão mundial, cara? Um jovem, e de repente você está conquistando o mundo, cara. Para mim ainda mais especial, né? Porque, como eu disse, em 92 ali eu tive entre os 16 convocados, acabei não viajando, acabei não estando com a equipe que ganhou o tetracampeonato mundial em Hong Kong, e aí se criou uma expectativa muito grande para o próximo mundial, né? E eu
uma responsabilidade muito grande, ainda muito novo, né? Mas cheguei em 96. Eu era o mais novo, para você ter uma ideia, né? Eu tinha 23 anos na época, eu tinha acabado de completar 23 anos e fiz parte de uma seleção fantástica, né? Não só de jogadores talentosos, de craques, mas de pessoas, de seres humanos também que me receberam, me acolheram. Que nem eu costumo dizer que aquela seleção tinha o Serginho, o goleiro, e o Vander Iacovino como os caras, né? Eram nossos ídolos, eram aqueles caras que a gente olhava e respeitava e procurava fazer tudo o que eles diziam, né? E eles me acolheram de uma maneira, de uma forma, e além deles tinham Fininho, Danilo, Márcio, Brancher, Vaguinho, Choco, meu Deus, Djaci, enfim... Foi uma seleção muito forte e a gente se tornou ainda mais forte porque o nosso grupo, fora da quadra, a gente conseguiu se dar muito bem, a gente conseguiu fazer um ambiente muito agradável e muito favorável para que as coisas acontecessem bem dentro de quadra. Só para você ter uma ideia, naquela época nós ficamos 60 dias em Belo Horizonte se preparando para aquele Mundial. Então, quer dizer, a gente trabalhou e treinou muito para chegar no Mundial que a gente saberia que não seria fácil e realmente não foi. Nós na segunda fase empatamos com a Ucrânia em 2-2, na época ninguém conhecia a equipe da Ucrânia. A semifinal com a Rússia foi um jogo dificilíssimo, foi 5-3. A final com a Espanha então nem se fala, 18 mil pessoas em Barcelona, a Espanha jogando em casa, um jogaço. Nós vencemos por 6-4, então ali foi um marco na minha história esportiva, na minha vida no futsal. E eu tenho a camisa da final, eu tenho a medalha até hoje e aquilo ali ninguém vai tirar da minha história. E vivenciando tudo isso dentro do Brasil e daqui a pouco pinta a oportunidade para sair. Como surgiu essa oportunidade assim, Sam? E você falou assim, eu vou... Teve o acordo dos pais falando, essa é a oportunidade. Na verdade, assim, depois do Mundial de 96, os europeus começaram a procurar muitos jogadores brasileiros, né? A princípio, jogadores... E depois também treinadores brasileiros. Então, em 96, depois do Mundial, eu acabei tendo alguns convites para ir jogar na Europa, principalmente na Espanha. Só que naquela época, o futsal nacional tinha muito investimento, tinha muitas equipes, a gente ganhava bem no Brasil. E o dólar e o euro não eram da proporção que é hoje, né? Hoje você vê, o euro tá 4,65, o dólar tá mais de 4. Naquela época era 1 por 1, né? Então, quer dizer, financeiramente a gente não tinha a vantagem que os atletas têm hoje. E o Brasil tinha muito investimento, tinha muitas equipes fortes, muitas equipes boas, estava se criando a Liga Nacional, né? 96 foi o primeiro ano da Liga Nacional, então todo mundo apostando muito nessa Liga Nacional. Então eu optei por ficar, não sair. Eu era muito novo, tinha acabado de conquistar o Mundial e queria me firmar aqui no Brasil e nas equipes aqui do país. Eu acabei tendo uma sequência muito boa, né, depois do Mundial. Infelizmente, em 2000, que seria um Mundial onde eu já estaria com 27 anos, já teria vivido a experiência daquele primeiro Mundial, estaria mais preparado, não só fisicamente, tecnicamente, mas psicologicamente. Eu acho que seria um Mundial para mim, realmente, apesar de no primeiro Mundial em 96 eu ter feito um excelente Mundial, eu fui o terceiro artilheiro da seleção brasileira, né? Só fiquei atrás do Manuel Tobias e do Choco. Só atrás deles. Só atrás deles, né? O Manuel Tobias foi artilheiro da competição com 14 gols. Depois, se eu não me engano, teve um ucraniano que fez 12 gols, o Choco 11, e eu acabei fazendo 10 gols naquele Mundial. Então participei de todas as partidas, tive destaque na maioria das partidas. Lógico, o fato de jogar com grandes jogadores é o que eu falo para os meus filhos que jogam hoje, né? Você é bom jogar com os bons, você fica melhor ainda. Duro é jogar com os ruins, né? E naquela época eu só jogava com craque, né? Então isso me facilitava, me ajudava muito. E aí quando chegou 2000, infelizmente, eu estava no Flamengo, eu já estava há 3 anos no Rio de Janeiro, né? E vinha muito bem, fazendo competições e sempre estando presente nas convocações da seleção brasileira. Eu tive uma lesão no joelho, eu tive que fazer uma cirurgia, eu rompi o ligamento cruzado e isso aí me custou um Mundial. Acabei ficando de fora do Mundial de 2000 e justamente aquele Mundial de 2000 foi onde o Brasil acabou perdendo a final para a Espanha. Foi onde a Espanha ganhou o seu primeiro Mundial, né? E depois dali eu fiquei um período ali
A gente, quando passa por uma lesão dessas, e naquela época a medicina não era avançada e não tem tudo que tem hoje, então eu sofri muito, né, para voltar, para recuperar minha forma, recuperar minha autoestima, recuperar meu melhor jogo, e aí você fica mil coisas na cabeça. Cheguei até a pensar em desistir, em parar, em que eu não conseguiria mais jogar no nível que eu sempre joguei, mas graças a Deus, com o apoio da minha família, da minha mulher, dos meus pais, eu consegui superar. Na época, faço questão de dizer, teve um cara muito importante na minha vida, que esteve comigo durante todo o meu período de recuperação, que era meu fisioterapeuta na época, o Robério. Esse cara virou mais que um amigo, virou um irmão. Eu sou padrinho do filho dele hoje. Esse cara frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Um beijão, Robério, obrigado por tudo que você fez por mim. E depois dali eu comecei a pensar em ir para a Europa. Foi onde, em 2002, quando eu estava no Banespa, me surgiu o convite de ir para a Itália. O meu bisavô é italiano, eu tinha a possibilidade de tirar o passaporte italiano e eu tinha já alguns amigos na Itália. Um desses amigos, o Claudinho Negão, hoje representante da Joma aqui no Brasil, é um cara muito querido, é um cara muito bem relacionado ao futsal, um outro irmão que o futsal me deu. Ele acabou me fazendo um convite para ir para o Prato na época, um dos principais times da Itália, um time que vinha ganhando tudo, que tinha como treinador o Jesus Velasco, que na época ainda era uma promessa, mas depois se mostrou um dos maiores treinadores do mundo. Jesus Velasco recentemente esteve na equipe do Inter Movistar ganhando tudo, né? Mas esse cara ficou 10 anos na Itália também. Nos 10 anos que ele ficou na Itália, ele ganhou 6 campeonatos italianos. Então, quer dizer, trabalhei muito com ele, não só no Prato, depois trabalhei com ele na Luparense, ganhei muitos títulos junto dele, aprendi muito com ele. Então, um cara que eu respeito muito, que eu admiro muito também. Então, em 2002 eu acabei indo para a Itália, e ali a maioria dos jogadores brasileiros acabaram migrando, indo embora do país, até porque financeiramente o euro estava muito alto e compensava, e as equipes da Europa, principalmente Espanha, Itália, Portugal e Rússia, começaram a investir muito no futsal. E quando se falava de futsal, todo mundo vinha buscar os jogadores brasileiros. Muitos treinadores brasileiros, preparadores físicos começaram a ir para lá, e por isso hoje o futsal europeu é tão forte, é tão competitivo. O fato dos brasileiros terem ido jogar nessas ligas, terem ido treinar com os europeus, ajudaram muito e fizeram com que os europeus evoluíssem e melhorassem muito no que diz respeito ao futsal. E você pegou aquela fase que era o futebol de salão e o futsal. Existia muita diferença, existe até hoje, com compensação de tamanho de quadra, bola pesada, laterais com a mão, tinha várias regras diferentes. Você acha que isso ajudou hoje o futsal para ficar mais dinâmico, Sandrinho? Ou você acha que aquela situação da bola pesada era mais dinâmico? Como eu disse, eu comecei a jogar futsal com 7 anos de idade, né? Então eu peguei todas essas mudanças de regra, todas as transformações que teve no futsal. Inclusive, a denominação era futebol de salão, né? A bola era realmente muito mais pesada, as quadras, o tamanho das quadras eram muito menores, o jogo era um jogo mais cadenciado, mais lento. No primeiro momento não valia gol dentro da área, escanteio e lateral eram cobrados com as mãos. Então, quer dizer, totalmente um outro jogo, né? Eu acho que essas mudanças de regras ao decorrer dos anos foram justamente para deixar o futsal um esporte mais dinâmico, um esporte mais atrativo para a TV, entendeu? O futsal era um jogo às vezes muito monótono, então quem sentava para ver um jogo de futsal na televisão, ficava um jogo muito lento, um jogo muito cadenciado. Então o aumento da quadra, o fato de o lateral e o escanteio serem batidos com os pés, o fato do goleiro hoje poder jogar fora do gol, fora da sua área com os pés, o fato de valer gol dentro da área, todas essas regras, a bola mais leve, foram para tornar o jogo mais dinâmico, mais rápido e mais atrativo, principalmente que diz respeito à TV. Chegando lá na Itália, foi rei na Itália e tal, e retorna ao Brasil novamente, cara. Como que foi chegar, sair, viveu muito tempo aqui, pegou todas essas transformações, foi para a Itália, já pegou um novo futsal sendo criado lá, que não era essa potência que era hoje aqui. Agora hoje inverteu, né? A Europa está muito potente e o Brasil perdendo ainda, mantém, mas comparado à Europa está muito atrás.
E isso daí favoreceu. Como foi chegar no Brasil novamente, Sam, e ainda jogar e ter que falar aquela situação que acho que o atleta sabe que vai chegar, mas não quer aposentadoria. Então, quando eu fui para a Itália em 2002, eu acabei recebendo o convite e aceitando. Eu já tinha 29 para 30 anos, né? Então já era aqui para o Brasil, né? A gente tem essa ideia, né, de que um atleta quando chega aos 30 anos já veterano, já velho, já não vai conseguir. Hoje a gente mudou um pouco essa concepção, né? A gente vê aí jogadores não só de futsal, mas de futebol também, 38, 39, 40 anos jogando e jogando muito bem, né? Eu costumo dizer que a gente não tem que olhar a carta de identidade, né? O ano de nascimento do cara. A gente tem que ver o rendimento dele dentro de quadra, dentro de campo. Sim. Se o cara ainda consegue se manter, se o cara consegue render, se o cara consegue fazer bem aquilo que ele se propõe a fazer, não importa se ele é muito novo ou se ele é muito velho, entendeu? Ele tem que ser respeitado e tem que estar atuando. Mas eu cheguei com 29 para 30 anos e, como eu disse, o fato de eu ter chego numa equipe que já ganhava muitos títulos, com muitos bons jogadores, os melhores jogadores italianos, tinha os brasileiros, tinha os paraguaios, e o fato de eu, nesse meu primeiro ano, ter pego o Jesus Velasco como treinador, me ajudou muito, né, a entender o futsal europeu, que era diferente. Então eu tive uma adaptação muito rápida. Nos 2 primeiros anos eu já consegui ser campeão italiano, um ano com o Prato, no outro ano com o Arginiano. No ano seguinte eu acabei saindo do Prato e pro Arginiano. Então, quer dizer, em 2 temporadas eu cheguei e já fui campeão em 2 times diferentes. É muito difícil acontecer isso, porque qualquer jogador requer um tempo de adaptação, né? Entender como é o futsal. Lá o futsal era diferente. Mas, como você disse, sair do Brasil aqui dentro de uma realidade, um jogador de seleção brasileira, eu tinha tido uma lesão, acabei não indo para o Mundial, então tinha aquela desconfiança, será que ele vai conseguir jogar no nível dele, será que ele vai conseguir jogar o que ele sempre jogou? E aí você chega lá na Europa, e nos 2 primeiros anos você conquista títulos, fazendo gols, sendo artilheiro dos campeonatos, sendo o principal jogador da sua equipe. Isso aí me credenciou e fez com que aparecessem muitas outras ofertas, né? Se tem uma coisa que eu me arrependo de não ter ido, de não ter feito, de não ter jogado, foi não ter ido para a Espanha, pelo menos um ano jogado a Liga Espanhola, que até hoje é tida como uma das principais ligas, né? Uma das ligas mais organizadas e mais competitivas do mundo. Tive oportunidade, mas na época a Itália sempre me oferecia salários mais altos. O fato de eu já estar na Itália, o meu filho já está na escola, já está falando italiano, a família já está adaptada àquele país, então acabei optando por não ir, mas me arrependo, gostaria muito de ter jogado, nem que fosse um ano, a Liga Espanhola. Acho que me daria muito bem, até porque a Liga Espanhola é uma liga muito mais técnica, é uma liga muito mais de um jogo bem jogado, um jogo para frente, né? Eles privam muito por isso. Na Itália é um jogo mais físico, um jogo de marcação, mas enfim, fiquei 10 anos na Itália. Foram 10 anos onde eu ganhei muitos títulos, eu conquistei muitas coisas, conheci muitas pessoas que são meus amigos até hoje. E como você disse, chega uma hora que né, o corpo começa a não obedecer mais, a cabeça já começa a não pensar da mesma forma. O fato da família também, o meu filho foi para a Itália, o Vitor, muito novo, com 3 anos, então já eram 10 anos, né? Ele já estava com 13 anos, ele queria voltar para o Brasil, minha esposa também queria voltar, a gente tinha saudades, principalmente da família, queria voltar a viver no nosso país. E aí, com 38 para 39 anos, 2011 para 2012, eu já vinha vindo com muitas dores, jogava com muito sacrifício, né? Acabava o jogo sempre com muitas dores na posterior, nas costas, enfim. Já não conseguia jogar, o fato de treinar todo dia e jogar a nível profissional competitivamente já não me dava o prazer e eu já não conseguia fazer aquilo que eu sempre fiz. E aí isso pesou para a minha decisão, eu acabei encerrando a minha carreira. Muitos achavam que quando eu cheguei no Brasil com 39 anos, a gente vê hoje jogadores aí com mais de 40 anos atuando, né, que eu poderia jogar no Brasil, mas eu sempre fui um cara assim que cobrei muito e sempre exigi muito de mim mesmo. Então eu achava que o pessoal no Brasil tinha aquela lembrança do Sandrinho da época de quando eu saí para o Brasil, e eu voltando para o Brasil com 39 anos quase, não conseguiria jogar naquele nível que eu joguei
durante todos os anos que eu joguei aqui, eu joguei na Itália. Então preferi buscar outras coisas, outras alternativas e acabei encerrando a minha carreira. Mas foi uma situação bem difícil e até hoje eu me pergunto se eu deveria jogar mais 2, 3 anos, que eu poderia jogar mais 2, 3 anos. Até hoje essa dúvida fica na minha cabeça e vira e mexe eu me debato com isso. E como que surgiu, cara? Você tava do lado de lá, aí daqui a pouco recebe, tem como você comentar um joguinho aqui e tal? E como foi esse convite? Aí você tá do lado de cá, sendo que os seus amigos estão jogando ainda. Deve ser uma situação, porque você não pode agredir nas palavras, né? Porque seus amigos e você estava ali daquele jeito e de repente você está desse lado e você tem que comentar. Como que foi essa situação aí, Sam? Isso foi uma coisa que aconteceu assim, meio que por acaso, né? Não foi nada premeditado, mas ainda eu jogava na época. Eu estava de férias aqui no Brasil em 2008 e, como eu disse, o Brasil tinha perdido os 2 últimos mundiais para 2000 a final para a Espanha, né? Sim. E aí em 2004 acabou perdendo para a Espanha também, mas na semifinal, nos pênaltis, e a final foi Espanha e Itália. A Espanha acabou ganhando, então a Espanha vinha de 2 títulos mundiais, 2000 e 2004. Eu estava de férias aqui no Brasil, estava jogando na Itália, estava muito bem, e aí surgiu o convite da Rede Globo para mim comentar o Mundial que seria aqui no Brasil na época. E nós tínhamos uma seleção brasileira fortíssima na época, né? Pra vocês terem uma ideia, Falcão, Lenício, Vinícius, Schumacher, Marquinhos, Gabriel, Thiago goleiro, Franklin goleiro, entre outros, entendeu? Uma seleção... Uma geração muito forte. Uma geração muito forte, que foi a geração que veio depois em mim, né? Aquela geração 77, 78, 79, né? E eu não pensei 2 vezes, eu nunca tinha trabalhado como comentarista, e você imagina só, um cara que nunca trabalhou como comentarista, porque, como você disse, jogar é uma coisa, né? Você está dentro de quadro é uma coisa, você está lá do lado de fora comentando e falando a respeito de ex-companheiros que até outro dia jogavam com você, é completamente diferente, né? E quando recebi o convite, eu aceitei, porque eu achei que seria um novo desafio e poderia já ser um caminho para o meu pós-carreira, né? Quando eu parasse de jogar. E aí, para minha surpresa, o Mundial foi no Brasil em 2008, a gente precisava ganhar aquele Mundial, a Confederação fez todo o esforço, todo o sacrifício para trazer aquele Mundial para o Brasil estar jogando em casa. E aí, quando eu chego em Brasília, a primeira fase do Brasil foi em Brasília, e a Rede Globo fez todos os jogos do Brasil naquele Mundial, né? A gente ficou 10 dias em Brasília, a primeira fase do Brasil foi em Brasília, e depois a segunda fase foi no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Quando eu chego em Brasília para comentar um Mundial, para minha surpresa, sabe quem ia narrar o Mundial? Nada mais, nada menos que Luiz Roberto. Então, quer dizer, um cara que nunca comentou jogo nenhum, é convidado para comentar um Mundial na Rede Globo, uma responsabilidade enorme. E chega no hotel e dá de cara com o Luiz Roberto, fica sabendo que quem narraria os jogos do Mundial seria Luiz Roberto, você imagina como é que eu fiquei, né? As pernas... Eu fiquei apavorado, desesperado, falando, meu Deus, como é que eu vou sentar do lado do Luiz Roberto para comentar um Mundial de futsal, né? Cara, e aí, o Luiz Roberto, que já era um ídolo, né? Mas hoje é uma referência para mim, virou meu amigo. Eu tenho que ressaltar e agradecer tudo que esse cara me ensinou e fez por mim naqueles 20 dias que nós tivemos juntos, 10 em Brasília e 10 no Rio de Janeiro. Um cara de uma generosidade, de uma humildade, me deixou tranquilo, me acolheu de uma maneira assim que eu acho que hoje todo mundo diz que hoje, né, eu comento muitos jogos e eu fiquei na Globo até 2015, comentei depois a final do Mundial em 2012 também, com outro monstro sagrado, o Kleber Machado, mas o Luiz Roberto, se hoje assim eu virei um comentarista de verdade e todo mundo me elogia quando eu vou para o estúdio ou vou para os ginásios comentar jogos de futsal, tudo isso se deve ao Luiz Roberto. Ele me ensinou tudo, ele me passou tudo o que eu sei. Aquele Mundial foi o grande aprendizado e eu levo isso até hoje. Eu tenho um carinho muito especial por ele, estou sempre acompanhando e na torcida por ele. Luiz, um beijão. Gratidão é tudo nessa. E esse cara, Luiz Roberto, uma estrela da Rede Globo, né? Poderia ser um cara que... E o futsal, a gente sabe que não é um esporte olímpico, né? Ele tratou o futsal e me tratou
como se fosse uma Copa do Mundo de futebol, cara. Cara, a gente saía para ir na academia no hotel, a gente saía para ir para os restaurantes, jantar à noite. O que eu vi esse cara, como ele tratava as pessoas, como ele atendia, como ele recebia as pessoas, como ele tratava os funcionários da Globo, os repórteres, os camerasmans. É uma unanimidade dentro da Rede Globo, todo mundo ama, adora o Luiz Roberto e por isso ele é esse sucesso que ele é. Além de ser um cara extremamente competente, um dos melhores profissionais da área, é um ser humano fantástico, um ser humano incrível. E aí, como você comentou... Dali começou a minha carreira de comentarista. Sem querer, começou a minha carreira de comentarista. E aí foi comentar a Liga Paulista, que logo depois, né, a pedido do Laércio, daí comentei a Liga Paulista com o Laércio e com o Gilberto, comentei a Liga Nacional, eu era o comentarista da Globo, então fiz muitos jogos na Rede Globo, nos domingos de manhã, né, no Esporte Espetacular. A seleção fazia muitos eventos durante o Esporte Espetacular, muitos jogos, e eu comentei vários desses jogos, né, até 2015 eu fui o comentarista da Rede Globo nos jogos da seleção brasileira. Eu pude participar de um jogo épico, né, que foi o recorde de público do futsal, 58 mil pessoas, mais de 58 mil pessoas lá em Fortaleza, no Castelão, num jogo no retorno do Falcão à seleção, um amistoso entre Brasil e Portugal, Falcão contra Ricardinho. Eles fizeram uma quadra no meio do campo, dentro do campo ali, e eu fui comentar aquele jogo, comentei ao vivo do estádio. Então, quer dizer, ali também foi um marco, né? Foi um recorde de público e eu estava presente, eu estava participando da Rede Globo. Então, quer dizer, tem o Otávio ali na Rede Globo também, o Otávio Azeredo ali, que é um cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, um cara que sempre me tratou muito bem, que me acolheu ali, sempre de braços abertos, que abriu as portas dos comentários no futsal na Rede Globo para mim. Hoje, infelizmente, não estou comentando, a emissora optou por trazer narradores e comentaristas do Sport TV, que também é da Rede Globo, mas tenho o maior carinho, o maior respeito e devo muito a essa minha carreira de comentarista, que hoje continua, né, a Rede Globo. E hoje eu comentei já na ESPN Brasil, os campeonatos europeus, a Champions League de futsal. Hoje eu comento na TV NF Sports, entendeu? Que é uma plataforma via internet, então faço jogos da Liga Nacional, faço jogos, fiz a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Horizontina. Então, quer dizer, continuo comentando jogos, além de ter minhas outras atividades paralelas, mas sempre relacionadas ao esporte e principalmente ao futsal, onde em 2015, você sabe, Haroldão, você acompanhou. Sim. A gente de perto aquele ano lá, eu fui gerente de futsal da parceria do São Paulo Futebol Clube com o São Bernardo, e a gente fez um ano magnífico, foi um dos principais anos do futsal do São Paulo. Há anos o São Paulo Nacional. O São Paulo que vinha de várias e várias parcerias aí sem sucesso, né? Não só dentro de quadra, mas também fora. As coisas tudo muito complicadas. E aquele ano, através do meu amigo Luiz Grishino Júnior, o Chudão, é um outro cara que eu tenho maior admiração, maior respeito, e é um cara que vou ter uma gratidão eterna. Aquele ano a empresa dele, a Altec do Brasil, Excelências em EPIs, a empresa dele foi a principal patrocinadora do São Paulo São Bernardo. Ele acreditou no meu trabalho, acreditou no meu potencial, e eu fiz um baita de um trabalho ali no São Paulo São Bernardo, não só eu, mas o Jurandir, o Pozinho, o João, treinador, o Boy, o auxiliar do João, o Marcelo, preparador físico, enfim, nós montamos uma equipe de trabalho sensacional, excelente, e conseguimos montar um grupo de jogadores também muito bom, e chegamos entre as 8 melhores equipes da Liga Nacional, que para o nível do nosso investimento naquele ano era como se fosse um título, entendeu? E já aproveitando, agradecer ao Sam, que está aqui do meu lado, que naquela oportunidade eu fui assessor do São Paulo nas mídias sociais, enquanto o Yuri fazia as fotos do São Paulo, e aquele grupo, cara, ajudou eu a crescer muito, Sam, em situações assim até de mídia, cara. Foi muito bacana, e um abraço pro Júnior aí, que ajudou bastante também. Sam, tocando nisso aí, nas parcerias, nos projetos,
Aí entra a Replay na sua vida. Como que foi aí a parceria? E conta um pouquinho do projeto para quem não conhece aí. Então, a Replay, assim, eu voltei para o Brasil em 2012, né? Continuei comentando os jogos. Eu tinha uma empresa junto com meu pai e com meu irmão, né? De publicidade e marketing, a Falseta Consultorias. E aí a gente fazia uns negócios ali relacionados à família, mas eu sempre fazendo as coisas relacionadas ao futsal, comentando jogos de futsal, envolvido em outros projetos de futsal, fazendo alguns cursos, dando algumas palestras. Em 2016, o meu filho mais velho, o Vitor, acabou recebendo um convite para ir jogar na Itália. Ele era menor de idade e eu acabei indo com ele, né? Então, em 2016 eu acabei voltando para a Itália, aí não mais como jogador, mas eu fui trabalhar como coordenador e segundo treinador da equipe sub-18 do Pescara. Pescara, que na época era uma das referências do futsal italiano, uma das principais equipes, uma equipe com uma estrutura fantástica, sensacional. E o Vitor foi para lá. O Vitor jogava no sub-18, jogava no sub-21, foi promovido para a equipe principal com apenas 17 anos e eu trabalhava no Pescara. Então a gente conseguiu conciliar o fato do Vitor jogar lá, eu trabalhar lá, a família voltou para a Itália. Nós ficamos só 2 anos lá, porque infelizmente o Pescara acabou, né? Problemas internos ali de família fez com que a equipe do Pescara Futsal acabasse, e aí a gente acabou retornando para o Brasil. E aí eu cheguei no Brasil no início de 2018 ali, e através do o Ale Oliveira, meu irmão, no casamento dele, eu acabei conhecendo o Gilberto Diniz, que é um dos proprietários da Replay, junto com o Roberto Rivelino. E ali eles me fizeram um convite para mim conhecer a Replay. Eu fui conhecer a Replay, comecei a jogar futebol lá com o Ale, e aí conversa vai, conversa vem. Eu tinha alguns projetos, eu tinha ficado 2 anos na Itália, tinha feito alguns cursos, tinha aprendido muitas coisas lá como gestor das escolinhas do Pescara, como coordenador, e o fato de eu ter ficado 10 anos lá, os treinadores com quem eu trabalhei também tinha aprendido muita coisa. Eu escrevi uma metodologia minha e falei com os caras da Replay. Aí eles não estavam muito contentes com o que vinha acontecendo na escola de futebol, porque a Replay tem 2 vertentes, né? Tem o futebol, que é o mais conhecido, mas a Replay também tem a sua escola de futebol. E aí eu fiz uma parceria com eles. Então eu botei o meu nome, trouxe a minha metodologia, contratei um professor e a gente fez uma parceria, Replay, Sandro Falseta, para mim ser o coordenador e para mim tocar a escola de futebol da Replay. Uma parceria também muito bacana e que deu muito certo, de muito sucesso. Até hoje estou na Replay. Através disso criei a Sandro Falseta Academy, que é a minha academia, a minha escola de futsal, né? Junto com o Fábio Ornelas e o Gustavo Klembo, que são meus 2 sócios. A gente já fez um Soccer Camp ano passado, agora estamos fazendo uma parceria com o Clube Atlético Ipiranga, então a Sandro Falseta Academy vai ser parceiro do Clube Atlético Ipiranga. Estamos em conversação com alguns colégios aqui em São Paulo também, para que essa parceria vão para os colégios também. O que é essa parceria? Eu entro com a minha metodologia, com a minha maneira, com o meu modo de trabalhar, lógico, respeitando a faixa etária de cada um, né? Então a gente pega meninos de 5 até 14, 15 anos, e aí eu coordeno tudo isso aí. Eu passo para os professores o que eu acho que deve ser dado a nível de treinamento para aqueles meninos, respeitando as suas idades, como eu disse. E isso aí vem acontecendo, vem dando certo. Então, quer dizer, é uma coisa que está no meu sangue. Eu sempre fui do esporte, o futsal sempre foi a minha vida. O meu filho mais velho hoje vive na Itália e mora lá, joga futsal. O meu filho mais novo joga futsal no Corinthians e está no futebol de campo do São Caetano. O Pietro, que tem 11 anos, que na época nasceu na Itália. Então, quer dizer, estou tocando a minha vida, estou correndo com meus projetos aí e tenho certeza que as coisas vão acontecer e vão dar tudo certo. Mas a Replay apareceu na minha vida em 2018, quando eu voltei da Itália, e foi através do Ale Oliveira que eu conheci o Roberto Rivelino e o Giba, e aí começou isso aí que eu te contei, Haroldão. Será que dá para conseguir falar qual foi a maior equipe que você jogou, cara? Sim. Olha, cara, putz, grila, eu joguei que nem na época do juvenil da GM, né? Nós tínhamos equipes muito fortes, né? Eu lembro até hoje ali, as equipes do juvenil da GM, só para você ter uma ideia, faziam parte delas Elias, Fernando Diniz,
Diniz. Né? A gente chamava ele de Testa. Pra quem não sabe, o Diniz jogou futsal muito. O Fernando Diniz né? foi um monstro, foi um craque no futsal. Entendeu? O Fernando Diniz, 74, um ano mais novo que eu, mas jogamos muitos anos juntos na GM. O Fernando Diniz foi um craque. Então, Zé Elias, Fernando Diniz, Juninho Paulista chegou a jogar. O Tuca chegou a jogar lá também? O Tuca não jogou na GM, mas o Tuca jogou no Corinthians, jogou nos clubes. Tuca Guimarães, que hoje é treinador do Nacional. Então, quer dizer, aquele juvenil da GM foram equipes muito boas, equipes muito fortes. Cara, a seleção brasileira, né, que foi o ponto alto da minha carreira, né, ali eu aprendi muito, principalmente com esses craques todos. Teve as equipes no Rio de Janeiro, né, a gente teve 2, 3 anos ali no Rio de Janeiro, onde eu joguei no Yacht Kaiser, no Rio Miésimo e no Flamengo, onde o quinteto inicial, e naquela época não tinha esse costume ainda de quartetos, né? Entra 4, sai 4, as substituições eram poucas, né? Então naquela época, para você ter uma ideia, jogava o Serginho no gol, jogava o Júlio César, que foi um dos maiores backs que teve aí, jogava o Vaguinho, eu e o Vander Carioca. Meu Deus! Então aquele time também é um time que me marcou muito, né? Dentre outros times aí que eu joguei também fora do país, na Itália, né, Arziniano, a gente tinha um timaço também, que era o Caio no gol, o Márcio, eu, o Folho Pinilha, um colombiano que quem conhece sabe do que eu estou falando, fantástico também, a Luparense também, onde eu fui campeão, tinha um timaço. Então, quer dizer, eu costumo falar que assim, você, para ter sucesso, você tem que ser bom, mas você também tem que estar sempre nos melhores times, nas melhores estruturas, jogando ao lado dos melhores jogadores. Isso aí te facilita muito. Não adianta um cara bom num time ruim. Um cara bom num time ruim, ele vai ser só mais um. Agora, um cara bom num time bom, numa estrutura boa, com um treinador bom, aí ele realmente se destaca, se sobressai. E eu sempre tive a sorte, né, se a gente pode dizer que isso é sorte, porque eu sempre treinei e trabalhei muito para estar entre os melhores. Eu sempre joguei nos melhores times, tanto na época que eu joguei aqui no Brasil, em São Paulo, nos clubes em São Paulo, eu joguei na GM, eu joguei no Banespa, eu joguei na Bordon, eu joguei no Palmeiras, aí depois eu saí para o Rio de Janeiro, eu joguei no Yacht Kaiser, eu joguei no Rio Miésimo, eu joguei no Flamengo, eu joguei no primeiro ano da Malve, para você ter uma ideia, o nosso time na Malve era Franklin, Ortiz, eu, Manuel Tobias. Aí eu fui para o Foz do Iguaçu com o Morruga, e ali foi onde eu me recuperei para o futsal, porque eu vinha daquela cirurgia no joelho, na Malve joguei meio que me arrastando, não consegui jogar, todo mundo põe em dúvida se eu voltaria a jogar o que eu sempre joguei, e aí o Morruga foi fundamental, porque o Morruga me levou para Foz do Iguaçu, na época ele estava na equipe do Foz do Iguaçu, e ali jogava eu, Vaguinho, Danilo, Ortiz, Rogério, Roberto, Facó no gol, quer dizer, um timaço, e a gente ganhou um Paranaense. Faziam 3 anos que o Foz não ganhava o Campeonato Paranaense, a gente ganhou o Paranaense de ponta a ponta. Então, quer dizer, sempre joguei nos melhores times, sempre tive ótimos treinadores que me ajudaram e me auxiliaram muito. E eu sempre digo a todos que o futsal, tenho muitos amigos, graças a Deus, aonde eu chego eu sou muito bem-vindo, sou muito bem-quisto. E isso é o que me deixa muito feliz. Mas eu sempre tive 3 referências no esporte, né? Porque a gente sempre tem referências, né, na vida. Então o futsal me deu 3 referências e esses caras são os caras que eu amo e que eu vou levar para a vida toda. Que é o Douglão, que é o Douglas Pirrotti, que é o meu padrinho, né? Eu conheci o Douglão muito novo, com 9 anos eu fui ver a final do Mundial em 82 e o Douglas era sócio do Clube Aquático do Bosque, um clube onde eu nasci, frequentei e joguei por muitos anos. Então ali eu conheci o Douglas e o Douglas me pegou para afilhado dele e o Douglas sempre foi o meu maior conselheiro, o meu maior espelho. Douglas, um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos, na década de 80, a patada atômica. A gente fala de Douglas até hoje. Quem não conhece o Douglas não conhece da história do futsal. Então o Douglão foi uma referência pelo jogador, mas principalmente pelo ser humano, pela pessoa que foi. E aí eu tive 2 espelhos que foram os caras assim que jogavam mais ou menos dentro das minhas características, jogavam dentro da minha função e que eu amava ver eles jogarem e que aonde eles iam eu estava sempre assistindo eles, que foram meus espelhos, que foi o Morruga e o Vander Iacovino. 2 craques fantásticos. E aí eu digo, não só craques fantásticos dentro da quadra com a bola nos pés, 2 caras que sempre me acolheram e sempre
me trataram com muito carinho, desde o momento que eu subi do juvenil para a equipe do principal, até os momentos de glórias que a gente viveu junto. O Wander, eu tive a felicidade de ser campeão do mundo ao lado dele, um sonho, meu companheiro de quarto na GM por anos e anos. O Murruga, não tive a oportunidade de jogar com ele, mas depois tive a felicidade de ser campeão com ele como meu treinador no Foz, num dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu estava voltando de uma cirurgia e todo mundo pondo em questão a minha qualidade, o meu jogo, e ele apostou muito em mim, me deu muita força, muita moral, e a gente arrebentou aquele ano em Foz do Iguaçu. O trabalho dele foi fantástico. Então são caras que eu tenho como referência: Douglas Perrotti, Wander Iacovino e Eduardo Basso, Murruga. Obrigado por tudo, meus amigos. Rapaz, de todos, a gente comentou de jogadores antigos, dos novos jogadores, até chegar no Falcão. É uma pergunta que todo mundo fala, mas é muito difícil de escolher um. Quem você acha que foi o grande jogador de futsal, cara, de todos os tempos? Olha, eu não fico em cima do muro não, e assim, tenho a minha opinião própria e definida, né? Até porque, como você disse, isso aí é a coisa mais normal, né? Quando a gente fala de futsal, a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo é: quem foi melhor, Manuel Tobias ou Falcão? Quem foi o maior jogador de futsal de todos os tempos? E olha que nós falamos três agora, que são as minhas referências. Nós falamos de Douglas, nós falamos de Murruga e nós falamos de Wander. Nossa. Entendeu? Em qualquer outro país do mundo, esses caras seriam os melhores, sem sombra de dúvida. Eles seriam os maiores. O Manuel Tobias, eu fui campeão do mundo com ele, joguei muitos anos com ele na seleção brasileira, joguei com ele na Malve, um ano no clube, mas joguei também com Danilo, com Fininho, joguei com Ortiz, joguei com Jorginho. Quem viu o Jorginho, quem viu esse cara jogar, meu, era uma coisa do outro mundo, era uma coisa do outro planeta, entendeu? Parecia que ele combinava com os adversários, entendeu? O Jorginho era uma referência técnica, era uma coisa fantástica, entendeu? Mas para mim, o maior jogador de futsal de todos os tempos, sem dúvida, é o Falcão. Não só pela plasticidade dele, pelo fato dele fazer essas jogadas bonitas que ninguém conseguia fazer, carretilha, gol de bicicleta. O Falcão tem umas coisas, ele tira umas coisas da cartola em uns momentos improváveis que, assim, nenhum outro jogador fez, entendeu? Nenhum outro jogador teve isso aí. E aí depois o Falcão, que no início de carreira, e eu peguei ele no início de carreira, é tido como um jogador irresponsável, que só queria fazer graça, só queria driblar, não tinha compromisso com a equipe, não voltava para marcar, não defendia, trocava um gol por um drible. O Falcão, com o decorrer dos anos e com o seu amadurecimento, ele aprendeu que ele poderia fazer tudo aquilo que ele fazia, até porque aquele era o diferente dele, né? Ninguém tinha qualidade, ninguém tinha a técnica que ele tinha para fazer tudo aquilo que ele fazia, mas ele tinha que fazer aquilo e fazer o gol, e ser competitivo, e ganhar título. E aí, quando o Falcão botou isso na cabeça, e quando o Falcão aprendeu isso, lógico que as equipes que o Falcão teve, que as equipes que o Falcão formou, o ajudaram em muito. O Falcão não conseguiu isso sozinho, ninguém ganha nada sozinho. Volto a dizer, é aquilo que eu falei, ele é bom, mas se você pusesse ele para jogar com os ruins, ele ficaria um jogador normal. Então ele era muito bom e sempre jogou nas melhores equipes, com as melhores estruturas, mas ele, sem dúvida nenhuma, os números dele, as conquistas dele, tudo que ele fez nos clubes, tudo que ele fez na seleção brasileira, o credenciam e o fazem o melhor jogador de futsal de todos os tempos. Ninguém chega em 10 finais de Liga Nacional por acaso. Ninguém ganha 6, 7 Ligas Nacionais por acaso, entendeu? Ninguém tem os números que ele tem na seleção brasileira. O Falcão fez coisas para a nossa seleção brasileira impossíveis, inimagináveis, ao ponto de ele estar com uma paralisia facial, entrar num jogo com a Argentina onde o Brasil perdia por 2-0 e fazer 2 gols e virar o jogo e levar o Brasil para a final. Contra a Espanha, entrar com o goleiro linha e fazer um gol nos últimos momentos, levar um jogo para a prorrogação e depois o Neto fazer o gol e o Brasil conquistar. Então, quer dizer, o Falcão sempre nos momentos importantes das competições, seja ela pelos seus clubes ou pela seleção brasileira, ele fazia algo diferente, ele tirava um coelho da cartola e fazia a coisa acontecer. Então o Falcão, por tudo que ele fez, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele demonstrou ao longo de toda a sua carreira no futsal, para mim, na minha opinião, respeitando todos os outros craques, todos os outros gênios que o futsal brasileiro teve,
ele foi o maior de todos. E, indo para o final já da nossa bate-bola aqui com o Sandrinho, cara, a gente conversa em off, assim, com várias pessoas, e você comentou sobre vários times, vários clubes de nomes, né? E que tinham futsal, hoje não existe mais. O único de nome que eu me lembro agora é o Corinthians, de nome forte no campo e no futsal. Então, trazendo isso, por que, assim, aonde está? Por que a galera não entende que os maiores jogadores de campo surgiram do futsal? Por que eles não investem mais no futsal, onde todo mundo hoje procura, pô, cadê a base? Todo mundo fala da base, de ter grandes jogadores, sendo que os grandes jogadores, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, todos que você imaginar, Zico, todos que você imaginar jogou futsal. E os de hoje praticamente não jogam, porque não existe mais o futsal. O menino com 12 anos já está jogando campo. O que você acha que falta de investimento ou mentalidade dessa galera entrar e pensar que deveria investir no futsal, Sam? Isso é um debate que a gente já teve, já conversou várias vezes, né? Nós temos um grupo de futsal, jogadores de todos os tempos, todas as épocas de futsal, e a gente costuma debater, discutir muito isso, não só no grupo, mas quando nos encontramos, quando a gente está junto ali, a gente costuma sempre falar a respeito disso, e o que você falou é uma realidade, né? O futsal é o maior servidor, é o maior formador de jogadores para o futebol. Os grandes craques do futebol vieram e apareceram no futsal. Então, as equipes hoje, principalmente as equipes de camisa, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, falando aqui de São Paulo, né? Mas aí a gente pode levar isso para outros estados também. Elas entenderam isso. Elas entenderam que hoje o futsal é importante, e até os 13, 14 anos é importante ter uma relação entre futsal e futebol, porque o futsal vai trazer muito benefício e vai trazer muita coisa boa, muita coisa importante que depois o menino vai poder usar e desfrutar no futebol. Então o que eles fazem? Um exemplo desse é o São Paulo, a gente volta a falar. Em 2015 a gente fez uma baita parceria São Paulo-São Bernardo, fizemos uma baita Liga Nacional, tivemos um ótimo resultado. O Santos, estava falando do Falcão, o Santos montou uma equipe em 2011, o Falcão era o carro-chefe, né? Mas o Santos foi campeão da Liga Nacional. Para vocês terem uma ideia, nesse 2011, na final, só quem foi lá para assistir o futsal, que também saíram lá, foi Ganso e Neymar. Dois que saíram do futsal. Então, quer dizer, a gente falando do Falcão, em 2011 o Falcão formou a equipe do Santos. O Santos foi campeão da Liga Nacional e no ano seguinte acabou com o futsal. Então, na ideia dessas pessoas que hoje estão à frente dos clubes, o que é importante para eles? Não é mais importante ter o sub-20 e o adulto. Não. Porque o menino com 20 anos ou o menino adulto, ele já não vai mais ser útil para o futebol de campo. Ele não vai mais jogar futebol. Então eles investem nas categorias de base. Eles investem no sub-7, sub-8, 9 e 10. São as categorias de iniciação, que ali é onde todo menino inicia no futsal, até porque as competições de futebol de campo são a partir do sub-11. E aí eles mantêm o 12, o 14, o 16 e o 18, que é obrigado, você não pode ter só o 12 e o 14. Se você tiver o 12 e o 14, você tem que ter o 16 e o 18. Então você vai no São Paulo, tem as categorias de base. Tem o 7, o 8, o 9 e o 10, e aí depois tem o 12, o 14, o 16, o Santos tem, o Palmeiras tem, o Corinthians tem, mas só o Corinthians tem o sub-20 e o adulto, os outros não tem. Por quê? Porque dali não vão mais aparecer jogadores para a equipe de futebol, entendeu? Então, quer dizer, o futsal, ele é muito bem-vindo, é muito bem-quisto, mas até um certo momento, até o interesse deles, sim, entendeu? O Palmeiras... Você vê o Palmeiras hoje, o Palmeiras se estruturou, né? E você vê as categorias de base do Palmeiras no futebol de campo, tem feito um ótimo trabalho, tem ganho tudo. O Palmeiras no futsal é uma potência até o sub-18. Potência. Entendeu? Eu falo porque viveu, é uma potência. Né? Viveu lá com o seu filho, né? Tem como treinador o Val lá no 16 e no 18. O Corinthians é uma potência, só que o Corinthians dá essa sequência. Sim. No sub-20. O São Paulo
um pouco menos. O Santos é uma potência nas categorias. Por que o Santos tem tantos Nosso jogadores? Amigo Barata lá. Tantos jogadores. O Santos não é à toa, né? Porque o Santos entendeu e botou para ser o coordenador da equipe de futsal Barata. Um cracaço, um jogador de seleção brasileira, uma referência da modalidade, um cara que foi estudar, um cara inteligentíssimo, um cara que sabe trabalhar com a gestão de pessoas, entendeu? Que formou uma equipe maravilhosa. E você vê o futsal do Santos é a referência. O futsal do Santos é a referência. E todos se perguntam, por que o Santos revela tanto jogador? Por que no Santos aparece tantos meninos bons aí? Por que o Santos tem tantos craques? Porque o Santos investe e trabalha muito nas categorias de base do futsal. Quando as outras equipes começarem a fazer isso, não que as outras equipes não façam, mas o Santos talvez seja a equipe que mais dê oportunidade para esses meninos quando eles chegam na categoria principal no futebol de campo. O Corinthians faz, o Palmeiras faz, o São Paulo faz, mas esses meninos já não têm tanta oportunidade assim na equipe principal. O Santos não tem medo, o Santos não tem... o Santos arrisca, o Santos bota os meninos para jogar, entendeu? E por isso no Santos aparecem mais jogadores. Vamos lá, para finalizar agora, hein, Sam? Eu vou te falar uma palavra, o que vier na sua cabeça, você fala, é isso aqui que representa essa palavra. Família. É tudo pra mim, né? Como eu disse, minha esposa Luciana, meu filho Vitor, que hoje já tá com 20 anos, hoje jogando e morando na Itália, meu filho Pietro, meu italianinho, que nasceu lá na Itália também, tá seguindo os passos do irmão do Vitor, tá no futsal do Corinthians, tá no campo do São Caetano, sempre tiveram comigo, né? Muitos jogadores, ao longo das suas carreiras, quando saíram do Brasil principalmente, foram embora e acabaram indo sozinho, né? As famílias não se adaptaram, as famílias resolveram ficar por aqui, não foram, então os jogadores se viam longe da mulher, longe dos filhos, e isso aí é muito complicado. Eu, graças a Deus, aonde eu fui, eu sempre tive comigo a minha família, minha mulher, meus filhos, e isso aí me ajudou muito e foi fundamental para que eu tivesse sucesso, não só aqui no Brasil, mas principalmente jogando lá fora. Então a família é tudo para mim, além dos meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, que sempre tiveram muito presente na minha vida esportiva e sempre me incentivaram e me apoiaram muito. Ginásio lotado. O ginásio lotado é o êxtase, né, para um jogador, né? A coisa mais gostosa do mundo é quando você entra para jogar e vê o ginásio lotado, né? Eu acho que ali é uma motivação por si só, né? E graças a Deus, ao longo da minha história, da minha trajetória, joguei muito ginásio lotado, né? Participei de grandes competições, joguei grandes finais. Então, quer dizer, o ginásio lotado eu acho que é tudo que o jogador precisa e é tudo que o jogador quer ter, né? Futsal. Futsal é minha vida, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, eu devo a essa modalidade, né? Por isso eu sou tão grato a não só a modalidade, mas a todos que passaram e me acompanharam nesses meus anos todos aí de trajetória no futsal. Então eu costumo dizer, nada acontece por acaso, né? Eu tive o meu mérito, lógico, eu busquei e consegui realizar todos os meus sonhos, mas ao longo desses anos todos aí eu tive pessoas muito importantes que me ajudaram muito nessa trajetória. Então eu devo tudo ao futsal. Tudo que eu tenho veio do futsal e o futsal sempre foi a minha vida. E esse não podia faltar, toda hora você comenta no nome dele, Ale Oliveira. Cara, Ale Oliveira, o Ale é um irmão, né? O Ale Oliveira, para você ter uma ideia, a gente se conheceu no Infantil da Portuguesa, nós tínhamos ali 13 para 14 anos e dali a gente nunca mais se separou, né? Sempre juntos, futsal, futebol, férias, Natal, Ano Novo. Então, quer dizer, lógico que depois... das mídias sociais. Depois de 2002, quando eu acabei indo para a Itália, a gente acabou se distanciando, porque a vida levou a gente um para cada lado, mas nós nunca deixamos de estar juntos, nós nunca deixamos de nos falarmos. E ver o Ale na posição que ele está hoje, e quem conhece o Ale, e eu conheço o Ale muito bem, ninguém conhece e ninguém é mais amigo do Ale do que eu, é muito merecedor, é muito merecedor.
E às vezes as pessoas que não conhecem o Alê, quando vê o Alê na TV, né, ou vê o Alê no canal no YouTube, ou vê o Alê nas mídias sociais, cara, pô, esse cara é assim mesmo, ou ele veste um personagem, ou ele faz um personagem. Não, o Alê é exatamente o que vocês vê na televisão, o que vocês vê nos programas dele, o que vocês vê nas redes sociais, ele é assim. É um cara muito sagaz, é um cara muito inteligente, é um cara de raciocínio muito rápido, que tem umas tiradas muito boas. E principalmente é um cara que viveu no meio do futebol, do futsal. Então ele não é jornalista, mas ele se formou em educação física, mas ele tem, ele não tem a teoria, mas ele tem a prática, ele tem a vivência, ele fala a língua dos jogadores, ele é um cara querido por todos, entendeu? Ele não fica em cima do muro, ele se posiciona, ele é um cara que tem personalidade, entendeu? Ele sabe a hora de brincar, ele sabe a hora de falar sério. E hoje, para se falar de futebol, a gente não precisa ficar engessado, a gente não precisa ficar... O Alê trouxe para o futebol uma alegria que faltava, entendeu? Então eu fico muito feliz com o sucesso dele, eu acho que é muito merecedor, eu torço muito por ele e que a estrela dele continue brilhando e que você continue fazendo cada vez mais sucesso, meu irmão. Sabe que estamos sempre juntos. Cara, não tenho o que agradecer esse cara. Meu, custou, hein? Pra gente conseguir marcar isso aí, cara. Mas até que fim chegou. Essa entrevista demorou. Até parecia que eu era o Neymar, né, Arnoldão? Mas não, mas é correria normal, do dia a dia, do fim do ano. Correria. Mas eu fico muito feliz. O Haroldo é um grande amigo, um amigo da antiga. Fico muito feliz agora que as coisas estejam acontecendo, estejam dando certo para ele. É um batalhador também, é um cara que se formou junto com o meu irmão, então a gente tem uma amizade lá de trás, e hoje poder ver ele aí brilhando e fazendo sucesso, pô, eu fico muito feliz e é uma grande honra poder estar participando desse programa e poder estar contando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha trajetória no futsal para todos vocês. Muito obrigado de coração, conte sempre comigo e que você tenha muito e muito sucesso, Haroldão, meu parceiro. Que isso, cara. Depois disso aqui, ó, cara, gravou aí. Obrigado aí, Sam. E aí, ó, segura aí pro próximo, hein? Respeita a minha história, porque desta vez foi com ele aqui, ó, Sandrinho, o cracaço do futsal. Até aí, gente. Até mais. Tchau, galera. Valeu, um abraço. Ô, meu irmão.